expectativa de uma promessa. O livro de Josué começa assim: acabado uma geração, findo uma época, um ponto final em uma história. Moisés representava uma época passada. Josué era uma nova geração que estava chegando. Só que esta geração, a geração de Josué, com exceção dele e de Calebe, eles não conheciam de fato o hálito da voz de Deus. A geração de Josué e de Calebe, que estavam ali agora acampados, prontos para entrar na promessa, em que eles só tinham conhecimento de ouvir falar, porque eles não estiveram quando o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram a pés enxutos. Eles não estiveram quando a nuvem de dia protegia o povo contra o sol escaldante do deserto. Eles não estiveram quando Moisés, ainda tomado por ira, pegou o seu cajado, bateu na rocha, e as águas que estavam ali, não talvez na rocha, mas no oculto e escondido de Deus, brotaram da rocha. Eles não estavam ali quando o povo pediu carne e os pássaros começaram a cair de lá do céu e eles começaram a apanhar. E eu, que gosto de comer ave, deve ter sido algo maravilhoso. Eu adoro uma codorna e eu posso imaginar aquele povo comendo e saciando a sua fome. Quando queriam comer mais alguma coisa, Deus lhes manda pão. Quando pararam nas águas amargas de Mara, Deus as transforma em águas doces. Este povo não viu esses milagres acontecer durante todo um percurso que foi acontecendo durante o deserto. Era uma geração que tinha desaprendido a orar. Era uma geração que tinha desaprendido a ouvir Deus falar. Era uma geração que nunca viu o Monte Sinai fumegar. Ele não tinha podido presenciar aquele momento em que Moisés vai com o povo e para no pé do Monte Sinai e diz: fiquem vocês aqui, lavem suas roupas, porque Deus hoje vai falar. Aquele homem subiu ao Sinai, e a Bíblia diz que uma nuvem escura desceu sobre o pico, raios começaram a sair de dentro daquela nuvem, e a Bíblia diz que o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Uma geração que pôde ver Deus vencer os seus inimigos quando um homem orava de mãos levantadas. Mas esta geração que estava com Josué era uma geração que só ouviu falar de milagres. E Josué estava com medo, porque ele estava substituindo não qualquer homem, mas ele estava substituindo Moisés. Não era qualquer um, era alguém que tinha falado com Deus cara a cara, face a face. E quantas vezes Josué não subiu com Moisés até o monte, e Moisés dizia para ele: agora tu fica aqui, Josué, que agora eu vou falar com Deus, e Deus vai falar comigo. Josué pôde aprender na escola do Sinai como que Deus falava com Moisés. E durante todo o livro que relata a história de Josué, sem ser o livro de Josué, nós não vemos Deus falando com Josué. Pela primeira vez, morto Moisés, Josué agora escuta a voz do Senhor e escuta a seguinte frase: não temas, eu também sou contigo. Diante desta geração que viu milagres, mas não quis entrar na terra. Por que não quis, pastor? Porque foram eles mesmos que disseram para Moisés, quando o monte fumegava: fala tu com Deus, nós não queremos, estamos aqui morrendo de medo, podemos até morrer, aqui nós não queremos esta glória. Fala tu com Deus, Deus fala contigo e tu passa para a gente o recado. Uma geração que teve medos de gigantes, a geração que viu o mar vermelho se abrir, Faraó ser humilhado. Mas quando os espias foram à terra prometida
e viram os homens grandes, e trouxeram 2 homens um cacho de uva, e trouxeram romãs, figos, e quando chegaram lá, e Josué e Caleb todo empolgados, alegres, como a irmã Marta aqui cantando, cheio de vigor, mas tinha uma geração que dizia: não, para que as promessas? Nós temos medo dos gigantes, nós temos medo do que pode estar lá do outro lado, nós não conhecemos o que está lá, nós não vamos. Mas eu posso imaginar Josué, novo convertido, tinha acabado de ser batizado nas águas, passando o Mar Vermelho. Ele tinha acabado de ter experiências com Deus, e disse: mas vocês não podem ter medo de possuir uma promessa, nem de receber o milagre de Deus. Vocês não podem dizer que não querem o que Deus tem preparado para vós. Por quê? Porque o Senhor é grande, Ele nos dará a vitória. Mas não era isso, pastor. Não era isso que o povo queria. Um povo que teve saudade de cebolas e de alhos do Egito. Um povo que não quis estar ali perto do Monte Sinai para não ver a glória de Deus. Não era isso que aquela geração queria, queridos. Porque eles aprenderam a crer em outros deuses lá no Egito. Eles estavam trazendo a bagagem do Egito com eles. E a Bíblia diz que no meio deles havia muita gente que não era de Israel, mas aproveitou o movimento, a onda, o oba-oba da saída, e disse: eu vou também para esse lugar, eu vou junto com esse povo. Olha, eu não conheço esse Deus, eu não sei quem é esse Deus, não quero saber quem é Moisés, mas já que está todo mundo indo, cheio da prata, cheio do ouro, cheio de ovelha, eu vou também. E este monte de gente começou a causar grandes males no meio do povo de Deus. E eles talvez pode ter sido um deles, e que disseram: para que nós vamos arriscar as nossas vidas, arriscar os nossos filhos? Para quê? Vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar andando por esse deserto. Quem sabe acontece alguma coisa diferente. Deus disse: então, Moisés, esse povo não vai entrar, vai ser uma outra geração. Para cada dia lá, 40 dias, 40 anos no deserto. Não vai ser esta geração que vai ver, que vai ouvir, que vai ver vocês possuírem a terra. E o livro de Josué é o início do fim desses 40 anos. E o início de uma nova história, de uma nova geração. Mas era uma geração de incertezas. Porque eles não sabiam como que seria Josué. Era uma geração de medo. Era uma geração de solidão, de ausência da voz de Deus. Era uma geração que não tinha visto os milagres de Deus operar. Era uma geração que vivia baseado na história do que os seus pais lhe contaram. Era uma geração que vivia baseado na experiência daquele que estava na frente, não na sua própria experiência, na experiência da sua tenda.